Olá, meus amigos e minhas amigas que todas as semanas nos honram e nos prestigiam com as suas audiências, com as suas assistências aqui no nosso Momento Jurídico. Hoje nós estamos iniciando mais um Momento Jurídico e hoje trazendo mais um operador do direito da mais alta respeitabilidade e da mais elevada consideração aqui no nosso meio jurídico, que é o doutor Sérgio Vanderlei de Mendonça, que tem assento, é juiz federal e tem assento aqui na circunscrição judiciária aqui de Alagoas. É com ele que nós vamos conversar sobre os mais diversos temas e dentre todos os que dizem respeito especificamente ao direito. Doutor Sérgio, eu quero inicialmente, meu caríssimo, lhe agradecer a sua presença. Você recebeu o convite e enquadrou na sua agenda e veio bater esse papo conosco, então eu quero lhe agradecer em meu nome, em nome da equipe, em nome dos nossos telespectadores. E quero de logo lhe passar a palavra para que você possa fazer uma primeira saudação aos nossos telespectadores, por favor. Pois não, Jerônimo, eu gostaria inicialmente de cumprimentar os ouvintes e dizer-lhe da minha enorme satisfação em comparecer a essa entrevista, a oportunidade de renovar você, a minha admiração de longos anos. A gente passa um tempão sem se ver. É, verdade. Mas está aqui na mesma aldeia, né? Essa admiração existe há longos anos, e uma admiração sobre um tríplice aspecto, como pessoa, pela sua personalidade, pela sua firmeza de caráter, pelo magistrado capaz e corajoso, que você sempre se conduziu, e agora como exímio entrevistador. Pois é. Você oferece à sociedade alagoana esse perfil de um exímio entrevistador, e que não é novidade para os que o conhecem. Você, por seu ecletismo cultural, por ser uma pessoa que domina praticamente todos os ramos do conhecimento humano, nós temos assistido. Um dia você entrevista um médico, outro dia um engenheiro, um político, um sociólogo, um artista, profissional do direito, e entrevistas com toda franqueza, memoráveis, que somente se aproximam àquelas realizadas pelo entrevistador, que para mim é o maior desse país, que é o Jô Soares. Você chega perto e com uma vantagem, o horário seu é um horário de exibição mais privilegiado que o do Jô. Meu caro Sérgio, eu vou agradecer suas palavras. Vou agradecer e agradeço, já estou agradecendo suas palavras, mas me permita, eu vou debitá-las ou creditá-las na conta do seu coração generoso. Nós já nos conhecemos já há mais de 30 anos e entre nós sempre houve aquela reciprocidade da mais elevada consideração e respeito. Mas, meu caro Sérgio, é assim que eu vou chamá-lo pela nossa amizade. Você está na Magistratura Federal desde quando, Sérgio? Eu ingressei na Justiça Federal, no cargo de juiz federal substituto, em 1º de dezembro de 1993. 93? No próximo mês completo 23 anos de magistratura. Na magistratura, né? Sérgio, como isso aqui é um programa principalmente voltado para toda a sociedade, claro, mas principalmente para os operadores do direito, e quando eu me defronto com uma personalidade como você, eu não posso deixar de colher essa informação, que essa é direcionada para os novos operadores do direito, para aqueles que pretendem ingressar numa das carreiras jurídicas. Sérgio, como foi sua preparação para o concurso? Eu sei que você é um estudioso, você é naturalmente um intelectual. Como foi sua preparação para enfrentar o concurso? Olha, Gerônimo, eu me formei pela Universidade Federal de Alagoas em 1987. Logo em seguida, eu tive a oportunidade de realizar um estágio num escritório de advocacia no Rio de Janeiro, quando paralelamente fazia um curso de especialização na Fundação Getúlio Vargas, isso ainda no ano de 1987. Quando em 88, no início de 1988, a antiga Consultoria Geral do Estado abriu concurso para o cargo de consultor jurídico. Eu ainda muito jovem, à época, 22 anos, me inscrevi, e tive a felicidade de lograr a aprovação. Certo. Logo em seguida, com um concurso rápido, e em abril de 1988, eu já estava nomeado consultor jurídico do Estado de Alagoas, e quando
às vésperas da Constituição de 1988, houve no Estado de Alagoas a unificação dos serviços jurídicos, né, e os serviços da antiga Consultoria Geral do Estado passaram a ser absolvidos pela Procuradoria Geral do Estado, de modo que praticamente os 6 anos que eu atuei no Estado, até antes de ingressar na Justiça Federal, né, foi no âmbito da Procuradoria Geral do Estado, uma instituição que eu tinha um imenso orgulho também, grandes colegas, grandes companheiros, deixou muita saudade também, né, motivo de orgulho ter sido procurador do Estado de Alagoas. Né, em seguida foi o concurso. Mas como foi, como é foi a sua preparação? De juiz federal. Você aproveitou a preparação para consultor ou você... Veja, Arana, eu acho o seguinte, eu acho que eu tive a oportunidade, né, e o privilégio de ter sido um estudante profissional. Né? Eu não necessitei trabalhar. Né? Eu me recordo que meu pai dizia, olha, aproveite que você vive para o estudo. E eu acho que o primeiro passo é esse, você aproveitar o curso jurídico, os 5 anos. Né? Aquele período que você pode se desdobrar, estudar. Né? E pode, inclusive, se direcionar. Direcionar, exatamente. Né? A oportunidade de ouro são os 5 anos que você tem. Você não se limitar ao curso, você expandir os seus estudos. Deixa eu só dizer uma coisa, não perca esse raciocínio, não. Só para arejar esse raciocínio, que é muito importante. Eu li um livro de um grande brasilianista chamado Thomas Skidmore. Eu até falei aqui no programa já. E no volume 1, são 3 volumes, no volume 1, a obra é prefaciada por um embaixador do Brasil, chamado, se não me engano, salvo engano, Vieira Carneiro, salvo engano. E ele diz que nos Estados Unidos, o estudante, quando ele ingressa na faculdade, nos Estados Unidos, quando o estudante ingressa na faculdade, pedagogia, história, direito, o que for, ele já se direciona, é como se é uma coisa mecânica. Ele já nos primeiros períodos diz, eu quero ser, dá um exemplo, direito, eu quero ser magistrado, eu quero ser advogado, eu quero ser promotor de justiça. O historiador, por exemplo, quem faz história, eu quero ser um pesquisador, eu quero ser professor, quer dizer, ele já se direciona. E aqui seria muito importante, como você está dizendo, né? Já na faculdade o indivíduo se direciona. Interessante, principalmente aqueles que têm interesse pela advocacia, ou pela advocacia privada, né? Tomar logo essa decisão, mas pelo menos a partir do 2º ano, 3º, não só pelo direcionamento dos seus estudos, mas até pelo estilo, pelo comportamento com que a pessoa, pelo próprio perfil do advogado, que é um perfil profissional, né, que se diferencia um pouco do juiz, do promotor, do próprio delegado, não é aquele profissional que, né, ele necessita tem a sua peculiaridade. Existem peculiaridades e é importante ele direcionar não apenas o estudo, né, mas o próprio comportamento, o estilo. Né, isso é realmente muito importante. Então fica a mensagem aí do nosso caríssimo Sérgio Vanderlei, juiz federal, fala ex-cátedra, porque já passou por isso, para vocês jovens que pretendem fazer um concurso, então logo cedo se direcionar, centrar esforços no sentido de conseguir o seu desiderato. E só complementando, Gerando, que a preparação também para o concurso de juiz federal, né, é um concurso longo, né, várias fases. É penoso, várias fases, né, é exigido bastante do candidato, né, infelizmente também eu tive isso em 1993. Eu tive o orgulho de ser juiz federal, substituto em Alagoas. Tem um pessoal tomando posse aí, né? Tem um pessoal tomando posse aí. Eu acho que quinta-feira em Brasília, da primeira região. Né? Da primeira região e brevemente aqui na quinta, também, né? Com a participação de 2 ou 3 alagoanos. Pois é, eu tive essa satisfação, só para informar os nossos telespectadores, eu fui ao lançamento do livro do nosso caríssimo Rosmar, e lá conversando com o Ângelo, com o Sebastião, com o nosso caríssimo Sebastião, seu colega, meu amigo pessoal, seu colega e seu amigo também, quando ele me apresentou um rapazinho que acho que é daqui de Alagoas, que havia passado tanto aqui tanto na primeira região como aqui na segunda região, e estava tomando posse. É o Ângelo Miranda, né? Ângelo Miranda, né? O Ângelo foi defensor público, né? Um rapaz de uma atuação muito destacada, bem jovem ainda, como defensor. Eu dizia sempre a ele, a turma de defensores públicos, né? Eles são muito preparados, capazes. Eu dizia sempre, até privilégio do necessitado ter um patrocínio dessa qualidade,
né? E o Ângelo teve agora Eu vou trazer ele para conversar conosco aqui, para apresentá-lo à sociedade alagoana e para apresentá-lo aos operadores do direito, porque é um exemplo, né? Exato. Ele me disse, eu estou tomando posse, eu acho que quinta-feira, e depois aqui na segunda região, vai preferir ficar aqui. Aqui na quinta região, vai preferir ficar aqui. O Ângelo é o segundo defensor que é erigido ao cargo de juiz. Antes dele, nós temos a nossa colega Isabelle Carvalho, né? Que também foi defensora pública. Foi, né? Então, Zé, e é bom você ver essa juventude progredindo, né? Progredindo pelo mérito. Porque é uma coisa que eu tenho sempre batido aqui, pelo mérito. Nós vamos mais adiante tratar dessa questão de você chegar a certos lugares sem ser pelo mérito. Nós vamos querer tratar com você sobre esse assunto. Mas, meu caríssimo Sérgio, qual é a sua unidade jurisdicional hoje? Veja, Jerônimo, depois de mais de 20 anos em atuação em varas comuns, eu fui juiz substituto da primeira vara, depois fui para a quinta de execução fiscal, depois atuei por 13 ou 14 anos na segunda vara federal. Eu senti que era um momento de uma experiência nova, né? E no âmbito da Justiça Federal, né, nos juizados especiais foram criados cargos específicos de juízes das turmas recursais. As turmas recursais, só frisando para o telespectador, que você tem conhecimento, né, são órgãos colegiados de primeiro grau a quem incumbe o julgamento das sentenças proferidas pelos juízes das varas dos juizados especiais federais. Eu senti que era a necessidade, né, da turma contar com um juiz, né, mais antigo, mais experiente, e para mim foi uma renovação. Eu fui para a turma com muito entusiasmo. Estou há 2 anos e meio. Atualmente eu sou juiz da terceira relatoria e o presidente da turma recursal. Uma experiência fantástica, a gente vê esse subsistema do juizado, como isso, né, tem atendido aos necessitados, à população. A gente vê tanta crítica ao Poder Judiciário, mas muitas vezes os advogados comparecem, né, impressionados com aquilo, uma ação julgada em 2, 3 meses perante o juiz da vara do juizado, e em menos de 2 meses confirmada a sentença julgada, o recurso pela turma recursal. Quero aprofundar sobre isso, mas para que os nossos telespectadores entendam, não é o querer ir para o juizado, tem um patamar de 60 salários mínimos. São, 60 salários mínimos. É automático isso ou pode haver como a opção pelo... É obrigatório. É obrigatório, a causa atribuída o valor de 60 salários mínimos, ela não sendo aquelas que estão excluídas da competência do juizado, não é obrigatório o ingresso. Não, né? Zé, e qual é o mecanismo que você está utilizando? Você é presidente da turma recursal. Né? Você é fixo lá, você não sai de lá, você é fixo. O seu assento lá é fixo. Na presidência não, a presidência é renovada a cada 2 anos. A cada 2 anos. Mas você não sai mais da turma recursal? Eu sou juiz da terceira relatoria porque em lei de 2013 ou 2014, as turmas recursais de juizados especiais federais passaram a ter essa estrutura, né, um rodízio, fixa. O juiz antigamente, juiz da segunda vara, da terceira, era designado também para atuar na turma recursal. Hoje não, o cargo é específico de juiz da turma recursal. Cada relatoria tem o seu próprio cargo de juiz, a sua estrutura de assessoria, existe um diretor da turma, incumbido do serviço. Nós realizamos sessões semanalmente. É uma por semana? E qual é o mecanismo para julgar? Nós estávamos conversando lá, o julgamento vem realmente aos borbotões. Como é isso, hein? Veja, nós primeiro a dedicação, a responsabilidade dos juízes, e segue a esteira das varas, né, comuns. Nós temos uma equipe, né, um trabalho de gestão, de assessoria que nos auxilia, né, enormemente em poder dar vazão a essa quantidade de processos. Nós temos julgado uma média, né, por sessão, né, de uma média em torno de as 3 relatorias, uma média de 300 a 400 processos por sessão, que dá quase uma média de 1000 processos por mês. 900 a 1000 processos por mês. Uma quantidade... E quando ele vem das varas, as varas também estão com essa rapidez, estão com essa celeridade. Por exemplo, um dano moral, uma lesão subjetiva. Desde que ela ingressa na Justiça Federal até chegar na turma recursal, você tem ideia mais ou menos do quanto tempo? Você tem essa Veja, os juízes também têm sido céleres, né? As audiências têm sido designadas com uma brevidade, né? E
né, a tramitação nas varas do juizado tem sido rápida. Nós temos visto sentenças, por exemplo, referindo à ação de dano moral, o juiz sentenciar em 60 dias, 80 dias, o processo está sentenciado. Ô, Sérgio, mas você não acha que o nosso povo briga muito, não, Sérgio? Essas vias alternativas, você não acha que se elas realmente pegarem, se pegar esse sistema de via recursal, não acho que vai ajudar muito, não, Sérgio? Bastante. Porque eu vejo tudo é acionar, tudo é jurisdição. Não consegue resolver nada fora da justiça. Ao tempo em que a opinião pública muitas vezes injustiça o Poder Judiciário, né, reclamando de morosidade, né, praticamente todos os seus conflitos, né, são levados ao Judiciário. Né, das próprias partes poderiam, né, através de reflexões, né, tendo paciência com determinadas condutas e posturas, tentar resolver isso aí amigavelmente, sem precisar nem recorrer à mediação, nem conciliação. A própria pessoa, agindo com prudência, tranquilidade, esperando um pouco tempo, né, poderia resolver determinados conflitos que são, às vezes, até assodadamente levados ao judiciário. Eu gosto muito de uma expressão chamada de bom senso. Exato. Questão de bom senso. E aí eu acho, nós já tratamos desse assunto aqui rapidamente, eu acho que nesses casos, o advogado, ele é fundamental para demonstrar ao cliente que uma resolução fora da jurisdição é muito melhor do que você ter que aforar uma demanda. Você não acha que o advogado sem dúvida. Ele tem que centrar fogo nisso aí, porque realmente está insuportável. É o papel essencial do advogado. O advogado tem esse papel de colaborar com a administração da justiça, claro, inclusive na preparação da ação. Não é? Se ele sentir que há possibilidade de uma transação, de um acordo, de pacificar o conflito, não é? Antes mesmo do ajuizamento da ação, ele terá cumprido seu papel. Isso que você está destacando é um novo perfil da atividade advocatícia. Não é? E o advogado é quem primeiro atua no conflito. Não é? Se ele sentir que há elementos para realizar essa conciliação, eu acho que ele não deve hesitar, né, em realizá-la, né, temendo, foi receoso, não ingressou com a ação. Não, o trabalho dele foi tão ou mais eficiente e produtivo em pacificar o conflito do que ajuizar a ação. Viu, Sérgio, tristemente, nós estamos na plena vigência do novo ordenamento instrumental civil, mas tristemente, agora é obrigatória uma audiência prévia de conciliatória, mas não tem surtido efeito. Você manda 10, 15, 20 processos e às vezes voltam todos sem nenhuma conciliação. É desalentador, sabe? E nesse aspecto eu tenho a impressão de que a conciliação não basta. Muitas vezes existem juízes que se esforçam, né, que antes de tentar a conciliação estudam o processo, porque muitas vezes para você obter êxito na conciliação, você tem que dominar o processo. Claro. O que é que as partes estão postulando, estudar. Talvez uma tentativa de conciliação seja tão trabalhosa quanto uma sentença, porque você vai ter que estudar a inicial, né, a contestação, se não houver contestação, como é o caso agora preliminar, você estudar a inicial, projetar uma possível, né, contestação e aquele esforço do juiz na audiência. O ponto controvertido, o núcleo da divergência. O núcleo é você pormenorizadamente mostrar às partes a importância daquele acordo, que isso que você assinalou, que muitas vezes o processo é resolvido pelo judiciário, mas não resolve na prática a situação, não é? É todo um trabalho de persuasão de uma prática, não é? E não basta simplesmente você chegar lá, tem acordo, a parte tem conciliação, o advogado dizer não. O grande maestro de uma audiência de conciliação, o grande maestro, né? O grande maestro é o juiz. Ou seja, para fazer isso não precisa de juiz, não precisa de ninguém. Exato. Tem acordo? Acordo? Já vieram com acordo? Isso não existe. Sérgio, me diga uma coisa, um outro aspecto que eu quero ouvir a sua opinião, é muito importante. Eu tenho
eu tenho sido um juiz irresignado com o nosso sistema recursal. Há um movimento pós-decisão do juiz que realmente me incomoda. Eu quero lhe ouvir. Se eu disser uma grande besteira, pode me corrigir, meu amigo. É o tal do embargo de declaração. 99% dos embargos que eu decidi até hoje eram procrastinatórios. Inclusive o novo Código de Processo Civil, mas já prevê a possibilidade de não se conhecer do terceiro embargo quando tiver caráter humano. A própria litigância de má-fé. Quando o terceiro embargo tiver conteúdo manifestamente protelatório, você já não conhece. Mas há um cunho de subjetividade muito grande. Aí eu estava lendo o Didier. Ele disse que há um cunho de subjetividade muito grande nessa questão dos embargos declaratórios. Quer dizer, você pode aplicar a litigância de má-fé, tudo, mas não deixa de haver aquela reserva subjetiva. Exato. Há um atraso grande na prestação jurisdicional, pelo amor de Deus. Né, mas eu acho que isso aí, a correção disso, a condenação em litigância de má-fé é importante, né, mas a correção disso aí se dá de um modo pedagógico. O novo Código de Processo Civil tem um capítulo interessante, que é o capítulo em que ele faz a normatização dos princípios processuais. Certo. E ele introduz um princípio importantíssimo, que é o princípio da cooperação. Lá no artigo 6º. O princípio da cooperação. Esse princípio mostra justamente o seguinte, que o juiz, ele dirige o processo com a colaboração das partes. Né? Ele ratifica aquele dever do advogado de colaborar com a administração da justiça. Mas isso é preciso ver com muitas reservas. Eu diria até, me permita também, uma certa visão utópica, né? Porque é muito sensível essa cooperação das partes na relação processual, é muito sensível. Mas né? veja, mas o advogado coopera quando o advogado interpõe um embargo de declaração manifestamente protelatório, sim, ele não está cumprindo o dever de cooperação. Claro que não. Quando ele interpõe o segundo, mais ainda. Claro que não. Não é? Por quê? Porque a prestação adicional, a entrega hoje, tornou o processo mais democrático. Essa entrega é fruto também de um processo judicial e de processo democrático. Certo. As partes colaboram, principalmente o advogado. Quando o advogado interpõe dois embargos seguidamente, dois embargos manifestamente protelatórios, ele não está cumprindo com o dever agora processual e normatizado de colaborar, de cooperar com a prestação judicial. Eu acho que o princípio existe, e é importante que haja essa divulgação, que se dê essa publicidade perante a advocacia pública e privada, para sentir que é uma coisa que esse princípio distensiona muito a relação entre o juiz e o advogado. Dia ainda, Sérgio, eu li uma contestação e chegou no ponto lá que eu fiquei sem entender de que forma o advogado estava atacando aquela linha de argumentação do autor. Então, em nome do artigo 6º do princípio da cooperação, eu fiz um despacho pedindo para que ele esclarecesse aquele segmento. Exato. Não é verdade? É você como juiz já prestigiando aí o princípio, né? Mas você acha que o embargo da declaração tem que manter, não pode tirar ele, porque eu estou ele é importante porque evita, por exemplo, se existe um ponto omisso, obscuro, você já partir para a sentença ou para a apelação, porque é um recurso de maior complexidade, o embargo foi idealizado com esse propósito, é um recurso expedito, curto, que permite uma correção rápida de uma obscuridade, de algum ponto contraditório. Ele foi criado com esse propósito, em vez de a parte ter que apelar, que é um recurso mais complexo, perante outro órgão judicial, o tribunal, perante o próprio juiz de primeiro grau que proferiu a sentença. Excelência, houve esse ponto omisso, obscuro, gostaria que fosse suprida essa omissão, um prazo mais curto, tudo resolvido mais facilmente. Infelizmente tem sido manejado equivocadamente. Uma outra questão que eu queria ouvir a sua opinião, sua análise crítica. Perceba bem, nós somos de uma geração onde aqui em Alagoas havia duas universidades, nós somos duas escolas de direito. Hoje nós estamos, se não me engano, com 17 ou 18 faculdades de direito. Você tem percebido lá pela turma recursal
se chega isso para você, você tem percebido que, considerando o grande número de faculdades e sem embargo, sem prejuízo do exame de ordem, você tem percebido que o nível, que em certas circunstâncias o nível de advogado caiu muito? Você tem percebido isso, Érico? Poxa, Gerando, eu me recordo que na minha época de universidade, de 1983 a 1987, existia o curso de Direito na UFAL, que era um curso diurno, né, matutino, né, e existia o curso de Direito no SESMAC, Fadima, que era um curso à noite. Depois a UFAL passou a ter o curso à noite, e o SESMAC passou a ter um curso pelo dia. Né? Aí foi a primeira ampliação. Depois surgiram várias e várias outras, né, universidades. Você chegou a dar aula, né? Fui professor do SESMAC de Introdução ao Estudo de Direito e Direito Civil durante 6 anos. 6 anos no SESMAC. E, né, realmente essa expansão foi um fato que ocorreu no ensino jurídico. Houve essa explosão de universidades. Pois eu percebo isso. Essa explosão de universidades, que até a questão do exame de ordem, que é tão assim, né, questionado, né, porque em outras carreiras não existe. Você se forma em medicina, em odontologia, em engenharia, você vai num conselho, obtém o seu registro. Na advocacia você tem que submeter ao exame de ordem, né, e afastando esse paralelo com outros cursos, se tornou a necessidade no âmbito do bacharelado em Direito por essa explosão, né, de cursos jurídicos. Mas tem passado muita imperfeição. Eu outro dia, só para esclarecer, e eu estou dizendo isso aqui, não vai nenhuma crítica, porque eu fui advogado mais de uma década na minha vida. Eu tenho pela advocacia, as pessoas que me conhecem sabem disso, o mais elevado respeito. Mas outro dia eu estava conversando com um advogado, quando se aproximou uma advogada e disse: doutor, o meu processo está pronto para sentença. Ela disse. E eu de imediato disse: não tem problema não, por favor. Estava próximo do balcão, chamei um assessor, pedi para anotar o nome daquele processo e fui verificar. Era um uso capião. Aquela moça, tristemente, ela nunca leu nada sobre o uso capião, ela não tem noção. A petição totalmente equivocada. Isso, antes de ser uma crítica, isso me entristece. Entendeu? Porque ela se dirigiu a um juiz, cobrando uma jurisdição que ela não tinha a menor noção daquele tipo de ação, porque sabe que o uso capião ele tem peculiaridades, ele tem requisitos próprios e tal. Isso é triste, porque um profissional jurídico é como você quando procura um médico, e o médico não tem, né, a capacidade para lhe atender adequadamente. Mas ele pode sacrificar o direito. Mas eu pedagogicamente abordei 2 ou 3 dias depois, e disse: olha, eu vou editar um despacho mandando você corrigir direitinho ali, você vai corrigir. Não, tudo bem. Então, ela também com muita, eu vou usar uma expressão, muita humildade, uma humildade grandiosa. Não, doutor, eu faço isso, não há problema nenhum. Mas esses fatos acontecem, né? Vocês vamos fazer um intervalinho, você vê, já passamos no instante o primeiro segmento do nosso programa, mas nós voltamos em seguida com outros assuntos momentosos que eu trouxe para cá. Meus caríssimos telespectadores, muito obrigado, sempre agradecendo a audiência dos senhores e das senhoras. Voltamos já. A CL Investimentos é uma empresa que trabalha com imóveis próprios. Quando precisar locar ou comprar um imóvel, procure a CL Investimentos. Aqui só locamos e vendemos imóveis próprios. Por isso damos garantia de um investimento seguro. ACL Investimentos, Rua Durval Guimarães, Edifício Leonardo da Vinci, Ponta Verde. Fone 3327-3911. Olá pessoal, preparamos para você um super aulão online para o concurso da UFAL, com resolução de questões e muitas dicas que vão fazer a diferença na sua aprovação. Disponibilizaremos essas videoaulas 2 dias antes da prova, nos dias 19 e 20 de agosto, com material em PDF, para que você possa fazer a revisão de forma mais tranquila e chegar afiado na hora da prova. Preparamos também o super aulão presencial, que acontecerá neste sábado,
dia 20 de agosto, véspera da prova, a partir das 8 horas da manhã. Venha para cá, estamos juntos, a hora é agora. Faça já a sua inscrição. Mais informações www.alagoascursos.com.br ou pelos telefones 3326-1227 e 3336-5864. Alagoas Cursos, preparando para vencer. Quando o assunto é o seu carro, além de escolher a marca líder, escolha também a concessionária que faz mais por você. Por isso, a Blumari oferece o melhor atendimento em serviços, peças e acessórios. E ainda tem as melhores negociações, sendo totalmente certificada pelos padrões Fiat de qualidade e líder de mercado em seu segmento. Fiat Blumari, a marca do seu carro. Avenida Gustavo Paiva, Mangabeiras. O filé do Zezé é a melhor opção. Temos um cardápio variado de churrasco e comida caseira. Churrasco de picanha preparados de um jeito todo especial. Zezé em Casa, 3313-4004. O Borrachão você já conhece. Aqui você encontra uma infinidade de produtos sempre com o menor preço. Dá uma olhada. Compressor de ar da Pressure, 24 litros, 116 libras, por apenas R$ 749,90. Tem ainda aspirador industrial da Ride, por apenas R$ 549,90. E na linha automotiva ainda tem para-brisas a partir de R$ 219,90 e você não paga a mão de obra. Corre pro Borrachão, 3336-4646. Estamos retornando, meus caríssimos telespectadores, aqui nessa conversa com o nosso Sérgio Vanderlei de Mendonça, batendo esse papo agradável sobre as coisas da nossa atividade, que é justamente a operacionalidade do direito. E aí, Sérgio, eu queria te perguntar já nesse segundo momento, como é que está a Justiça Federal aqui em Alagoas, né? Veja, como todos os segmentos do Poder Judiciário, esse ano foi um ano de dificuldades orçamentárias e financeiras para a Justiça Federal, mas felizmente isso não teve repercussão no âmbito dos serviços jurisdicionais. Recentemente o Conselho Nacional de Justiça divulgou uma estatística de produtividade dos juízes de primeiro grau e dos tribunais, e a nossa seção judiciária de Alagoas ficou posicionada dentre as 4 melhores e mais eficientes do país. E conquista similar foi alcançada pelo nosso tribunal, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, em Recife, também figurou, salvo engano, entre os 3 melhores do país. Isso foi um motivo de muita alegria e satisfação para os juízes e também para os servidores da Justiça, que muito colaboram e muito colaboraram para que esse êxito fosse alcançado. E que claros de juízes, como é que está? Está suficiente o número? Está insuficiente? Veja, você falou recentemente da aprovação do estimado Ângelo Miranda, um concurso recente que encerrou do juiz federal substituto da 5ª Região, estão para ser nomeados provavelmente agora no mês de dezembro, e foi aprovado pouco mais de 10 juízes, 12 ou 14. Toda a 5ª Região? Toda a 5ª Região. É muito pouco. De mais de 4 mil candidatos, selecionaram em torno de uma dúzia de candidatos. O claro é imenso. O claro é imenso. Aqui em Alagoas, nós temos praticamente quase 12 cargos vagos de juízes federais. Só aqui? Só aqui. A expectativa de serem providos agora com o concurso 2 ou 3. Na região inteira. Continuam os claros, então? Continuam os claros, e é um concurso demorado, que dura aproximadamente 2 anos, e é um juiz respondendo por duas varas, por 3. Nós temos a vara de Arapiraca, de Santana do Ipanema, de União dos Palmares, praticamente todas elas, a estrutura da Justiça Federal são 2 juízes por vara, o titular e o substituto. Praticamente é rara a vara que tem uma atuação e a colaboração do juiz substituto. Não é diferente, o quadro não é diferente da Justiça Comum Federal, não é diferente da Justiça Comum Estadual. Nós também, agora houve um concurso, salvo engano, serão nomeados proximamente 24 juízes, mas mesmo com esses 24 juízes, os claros continuam.
Então, eu tenho acompanhado, realmente a situação de vocês é parecida. Né? Os concursos têm sido muito rigorosos, né? Exatamente. Né? E a quantidade de aprovados não é mínima e insuficiente para preencher. Né? Claro, de um lado é ruim, né? Porque né, o juiz fica acumulando mais de um juízo, né? Mas em contrapartida você tem o ingresso de jovens talentosos, capazes, preparados. É preciso fazer mais concursos, né? Sempre mais concursos para que venham preencher esses claros. E você sabe, para você, Zé, talvez o público não saiba, mas uma unidade jurisdicional é uma coisa cara, né? Você sabe disso. É caro, né? Eu não sei, não tenho o custo exato, mas não é coisa barata, não. Da vara, você está dizendo? Exatamente. Na unidade jurisdicional não é coisa barata. Tem toda uma estrutura, né? Não funciona só com o juiz, né? Exatamente. Tem que ter o servidor, tem que ter o chefe de secretaria. Equipamento, equipamentos de informática avançados, agora com a virtualização do processo. Né? Verdade, todo o staff, né? Todo o staff ali pronto. Agora, meu caro Sérgio, voltando, não é voltando, ingressando numa outra vertente que eu quero lhe ouvir, nós que somos magistrados, né? Que temos por obrigação ter uma visão crítica social. Como é que você vê o atual momento político em nosso país? Porque você não é político, eu não sou político, né? Mas nós somos homens que temos que estar acompanhando todo o movimento político. Eu digo político partidário. Não é? Como é que você vê o atual momento político do nosso país? Gerando, é indissociável. Quando a gente fala do momento político, não é indissociável também do momento jurídico. Porque tem as reflexões na vida jurídica, né? Eu penso o seguinte, eu acho que a mídia tem rotulado esse momento como um momento de crise. Eu acho inadequada essa expressão crise, né, porque eu não consigo enxergar a crise decorrente de um fato tão importante como é o surgimento da verdade. A crise que nós vivenciamos, se quer rotular isso de crise, é uma explosão de verdade. Nós tínhamos um obscurantismo acentuado em relação ao funcionamento do nosso sistema eleitoral e governamental. Verdadeira caixa preta. Caixa preta. Né? E todas aquelas conjecturas e suposições vieram à tona, né, em dois processos recentes, como o processo do Mensalão, né, envolvendo, né, políticos destacados do país, e recentemente com esse processo decorrente das investigações da Petrobras, que me mostrou, né, como tem sido o relacionamento entre governantes, construtoras, isso influenciando campanhas eleitorais e a própria atividade governamental. Né? Felizmente, eu acho que o momento é de desalento, de um descrédito governamental muito grande, mas a democracia, o futuro da democracia brasileira, eu acho que não está comprometido, que a democracia tem essas duas vertentes. Né? A primeira do sufrágio, do voto, né? E a própria excelência do regime democrático, ele tem a humildade de reconhecer que a urna, tal como o berço na aristocracia, nem sempre nos oferece os melhores. E a democracia tem essa segunda vertente, que é a do controle do exercício do poder, que é tão importante, ou até mais importante até, do que o sufrágio. Eles se completam. Né? Mas nós não estamos passando por um momento de total desalento no que diz com o exemplo para os nossos jovens, os cidadãos, os homens honrados, os homens de bem do país, decentes. Isso não é uma coisa altamente desalentadora para o trabalhador que sai de manhã com o sol raiando para ir buscar o seu sustento e ver esses exemplos nefandos? Como é que você vê isso? Veja, isso é tão devastador quanto uma guerra. Né? Uma guerra traz sofrimento, traz desilusão, traz tristeza. Né? Mas a verdade um dia tinha que ser aflorada e tinha que ser enfrentada. Né? Isso traz, como você ressaltou, esse desânimo, esse discreto, mas é importante que a sociedade brasileira perceba que nesse momento, não é, quando a verdade aflora, né, ela tem que tomar posições, né, e conhecer. Eu acho que a verdade sempre traz,
né, resultados, né, positivos e que venha um futuro melhor. E aí não pode haver retrocesso. O meu receio é retrocesso. Não pode haver retrocesso. Chegamos nesse ponto, não pode ser, porque repare bem, houve um mensalão. Parece que não ficou nenhuma lição não dali, viu? Repare, mensalão já por baixo 5 anos atrás, 6 anos atrás. Qual foi a lição que ficou? Nenhuma. Porque a gente vê esses homens respeitáveis, porque você, por exemplo, se me apresenta um homem, eu estou dizendo isso aqui, eu estou dizendo isso aqui com a maior tranquilidade. Se eu estou numa solenidade e a pessoa diz, olha, doutor Geraldo aqui é o presidente da Norberto Odebrecht, aquilo para mim é um homem de respeito, um empresário, e a gente vê um homem num desvão desse. Veja, houve um senador, Cristóvão, salvo engano, foi o Cristóvão Marques, recentemente, tem uma declaração falando sobre todo esse contexto repressor da criminalidade política, e ele dizia o seguinte, dizia que a justiça pode até afastar o mal político, mas dificilmente ela tem o condão de erigir a política o grande homem, o excelente. Esse contexto repressor é importante, né, a atuação do Poder Judiciário, do Ministério Público, da própria sociedade organizada, mas eu acho que são necessárias reformas, renovações de ordem pessoal, sim, envolvendo cada um de nós, a própria pessoa humana, né, e seguidamente alguns realinhamentos de natureza política, né, para que isso aí possa se ajustar. Houve um desembargador no começo do século passado, final do século XIX, começo do século passado, chamado Viveiros de Castro. E ele dizia assim, eu tinha esse negócio comigo, ele dizia assim, não existe maior incentivo para a criminalidade do que a simples expectativa de não se ver punido. Você não acha que as nossas leis são brandas demais, não, Sérgio? Como é que você vê isso, hein? Eu estou vendo esse pessoal do Lava Jato aí já com 80 anos, 60 anos de cadeia, 50 anos. Como é que você vê isso, hein? Veja, no Brasil nós tivemos algumas décadas a adição de leis importantes. Uma lei de responsabilidade fiscal, certo, a lei de improbidade administrativa, mas, né, o Rui Barbosa dizia o seguinte, o Rui Barbosa dizia que os instrumentos legislativos, por mais eficientes que se apresentem, eles não resistirão quando o caráter dos homens voluntariamente se oferecer à contaminação. Né? O que chega à classe política é o que está em grande parte na sociedade. Sem dúvida. Né? Por isso que eu acho que é necessário que cada família, que cada pessoa faça uma autocrítica da sua vida para tentar melhorar como pessoa. Isso melhora como? Veja, nós vivemos numa sociedade, né, de um consumo elevado. Né? As expectativas de consumo são grandes. Principalmente agora. Se elegeu o dinheiro como Deus. Exato, se elegeu o dinheiro como Deus, as crianças já têm aquele ideal de consumo, não é? E é necessário o quê? Que isso seja mitigado, que isso seja contido, reduzido. Por quê? Porque quando você tem um apego acentuado ao materialismo, você esquece as virtudes. O homem hoje não pratica mais o ensinamento das virtudes. Virtudes da prudência, da temperança, da justiça, da coragem, da generosidade, do bom senso, do amor. Isso tem sido relegado. Por quê? Porque as expectativas de consumo são tão elevadas e não é bom para a formação do homem, um homem com expectativas de consumo elevadas, qual o futuro dessa pessoa? Do que ela será capaz no futuro? Aí eu acho que é necessário, né, as famílias, cada um de nós, né, principalmente na educação dos filhos, nós mitigarmos, reduzirmos, termos sempre controle, né, desse apego ao materialismo. De outro lado também, Geraldo, eu acho que nessa perspectiva de autocrítica, de reforma do homem, né, nós revemos essa cultura social de poder. Eu me lembro que o Papa Bento XVI, entrevistado por um jornalista americano, indagava o cardeal Ratzinger qual era o grande mal desse século. A indagava é a corrupção, é o tráfico de drogas, e o Papa Bento XVI dizia, não, meu filho, o mal deste século e de vários outros é essa cultura de poder que nós vivenciamos. Ou seja,
um homem querendo sempre ser superior ao outro. Essa necessidade da natureza humana de demonstrar uma superioridade. E aí vai para o esquema econômico, a lancha, a lancha na lagoa. E principalmente o desprezo às virtudes. Para demonstrar essa superioridade, muitas vezes você despreza valores como a fidelidade, como a amizade, como a gratidão, como a humildade, como a coragem. O Max Weber, ele tem uma obra que trata da ética do protestantismo frente ao capitalismo, né? E fazendo-se um apanhado, você vê que a sociedade norte-americana, na origem, né, com prevalência do protestantismo, e é verdade, é mais rígida de valores, mais obediente, mais atendente às virtudes humanas em relação ao cristianismo, que flexibilizou. Ou seja, o cristianismo flexibilizou as condutas, os comportamentos, as práticas morais, em detrimento do protestantismo. Não estou falando essas igrejas paralelas, não, falando mesmo a igreja presbiteriana, estou falando, que esteve na origem dos Estados Unidos. E a gente nota que os valores são outros. Sem dúvida. Você nota que, inclusive, se reportando ao sistema norte-americano, as escolas norte-americanas, né, costumam fazer espécie de aulas, de exposições, exaltando aqueles grandes homens públicos. Né? Os alunos estudam as grandes personalidades do passado, né? Aqueles grandes homens públicos, aqueles homens que se destacaram não pelo poder, não pela sua riqueza, mas pelo patriotismo, pelo bem que praticaram. Né? Isso é muito ensinado nas escolas públicas. Você estuda quais foram os grandes homens da história norte-americana. Isso desenvolve o sentimento de patriotismo, de amor à nação, de desapego, né? De exemplo. Eu recordo quando em 2013 nós nos encontramos em Londres, jantamos, né, e você fazia, a gente conversando, você dizia: Sérgio, amanhã eu irei fazer uma visita interessante. Eu dizia: Geraldo, você irá aonde? Você dizia: eu vou visitar o túmulo de Churchill. E fui. Lá no interior da Inglaterra, você dizia: Sérgio, eu até me animei. Eu digo, a gente tem uma admiração grande pelo que ele representou para a história da humanidade, sem dúvida. A extirpação do nazismo, a colaboração imensa dele, o enfrentamento. E você dizia: Sérgio, eu estou aqui passeando com tantos atrativos turísticos em Londres, e você iria com sua esposa, a doutora Rita, você iria visitar o túmulo do premier britânico numa cidade distante. Eu digo: vai de cá, Geraldo. Não. Vou de ônibus, de trem e tal. E no outro dia você dizia que estava plenamente satisfeito. Tá? Você estava ali realizando o que o americano faz. A exaltação dos grandes homens públicos. Né? Isso é importante para o jovem, porque o jovem hoje é amanhã o futuro, deputado, senador, governador, prefeito. Ele no instante em que ele conhece essas personalidades, o que eles foram, ele passa a ter os seus ídolos, os seus heróis. Claro. É isso que eu acho que a sociedade precisa também, dos exemplos, os grandes exemplos. Não foi nessa viagem, uma das vezes que eu estive em Londres, eu fui ali à Catedral de St. Paul. Eu estou dizendo isso para os nossos telespectadores que não foram. Catedral de São Paulo. E fui à cripta. Você sabe que ali embaixo, não sei se você esteve ali, na cripta da Catedral de São Paulo, ali tem, o que é em cima é embaixo, em termos de extensão. Ali tem pelo menos, salvo engano, ali tem entre 600 e 700 grandes ingleses, ali embaixo. E eu desci para ver o mausoléu de dois dos maiores heróis da Inglaterra. Os dois, inclusive, que surgiram do enfrentamento com Napoleão, que é o Duque de daqui a pouco eu lembro o nome. Um é o Horácio Nelson, que daquela famosa batalha de Trafalgar, ele morreu nessa batalha, e o outro é o Duque de Wellington. Todos os dois estão próximos, assim, você vai, uma coisa bonita. Mas o que me chamou a atenção, eu vou usar a expressão correta, foram levas e levas de escolas, as criancinhas, né? Você vê ali grupos de 20, 30 criancinhas, naquele grupo 3, 4 professores,
E ali na cripta, o que é que essas crianças estão aqui fazendo na cripta? Estão vendo os heróis. Os heróis. Eu me lembro que próximo assim ao mausoléu do Almirante Nelson, Horácio Nelson, está numa gaveta assim, que é o general Montgomery, Bernard Montgomery, que enfrentou Rommel ali, um Africa Corpus, ali na África do Norte. Está lá o Montgomery. Também é visitação. Isso que você falou, né? É o exemplo. O próprio Mandela tem aquela estátua do Mandela. Exatamente. E quando eu estive lá também, grupos de estudantes sendo orientados, né, os são várias professores estátuas, mostrando, né? São várias estátuas. E tinha um grupo de estudantes estudando, o professor passando os ensinamentos, quem foi o Mandela, a contribuição dele, né, aquela luta do apartheid, contra o apartheid, tal, o que ele representou para a história da humanidade, virtudes, né? o sofrimento dele, a resignação dele com aqueles longos anos de prisão, né? A importância que ele teve para a história da humanidade. Isso aí é importante porque cada um vai elegendo o seu ídolo, o seu símbolo, a sua referência. Eu acho que as escolas brasileiras podiam partir para isso. E no Brasil nós temos grandes homens. Nós temos no âmbito do direito, o Rui Barbosa foi um grande brasileiro, né? Nós temos o próprio Dom Pedro II, o Deodoro, Floriano. Você né? quer ver, Sérgio? Você quer ver pouca gente conhece. Eu li uma biografia em 2 volumes dele. O Rodrigues Alves. Homem monumental, como exemplo de homem público. Você lê a biografia que foi feita pelo Afonso Arinos, que era casado com a neta dele, você vê que sai dali um homem equilibrado, bom político, um homem que entrou e saiu sem um traço de indignidade, e tantos outros. Aqui perderia o programa todo só tratando desses grandes homens. Agora é preciso que apareça alguém para... Que a juventude, existe um cantor que cantava os meus heróis, quem era ele falar dos meus heróis? Faleceu. O Cazuza, falar dos grandes heróis. Ele dizia que estava carente de heróis. Carente de heróis. Né? E o Brasil precisa disso. E a juventude, né? O ensino médio... Quando a gente fala em herói, não é herói, é exemplo. Estamos carentes de exemplos. De referências. Porque você mitiga esse consumismo, esse apego, esse materialismo, essa disputa por bens materiais, por poder. Você mitiga isso, né, cultuando essas grandes figuras. E, por outro lado, tem uma influência política, porque quando você vai escolher o seu governante, o seu deputado, o seu senador, o seu presidente, você diz, será que ele se aproxima um pouco daquela figura que é tão exaltada por mim? E aqui o negócio é tão... Aqui as coisas acontecem de forma tão irresponsável que realmente aborrece e deixa a pessoa indignada. Eu li e não sabia. Tiradentes, por exemplo, não tinha nem barba. Essa estátua que mostro aí como Tiradentes não era Tiradentes, não. Era do Bandeirante Borba Gato, que estava sendo feita. Aí, naquele momento ali, pega essa estátua e transfere para Tiradentes. Repare que nível de responsabilidade. Essa estátua que essa figura que nos é mostrada como Tiradentes, não é Tiradentes, não. Você vê, o próprio feriado de 21 de abril, o Tiradentes, outro grande brasileiro, né? O dia 21 de abril poderia, em vez de ser feriado, você ter aula normalmente e ser um dia de exaltação ao grande herói nacional, né? Você reservar alguns dias, né, para isso aí. Eu acho que isso, né, só o contexto repressor, enfim, da criminalidade não resolve. Eu acho que não resolve. O contexto repressor é importante, mas você tem que ter, né, práticas, orientações, né, ver o que é que está errado, né, para tentar realinhar a conduta dos jovens e ter um futuro melhor. Né? Eu, ainda garoto, vi meu pai falando sobre Winston Churchill com muito respeito. Repare bem, no que desagou nisso aí? Eu ler quase toda a obra que diz respeito a Churchill. Eu li umas 3 ou 4 biografias dele. Só não li a biografia do filho dele. Bom, então, ouvi meu pai falar, eu mergulhei na leitura da vida desse homem, os discursos dele, etc, etc. Tá aí, é um exemplo para mim.
Se eu tiver alguma conduta diferente, daqui eu tenho conhecimento de Churchill, eu estou afrontando valores que eu introjetei em mim. São aqueles nossos amigos espirituais. Nós temos Exatamente. amigos físicos e temos aquela meia dúzia de amigos espirituais que guiam, né, o nosso comportamento. Eu também sempre tive muita curiosidade pelo estudo da Segunda Guerra Mundial, né, e naquele encontro com você, eu passei a estudar mais e conhecer mais um pouco da personalidade do Churchill, né? E a gente sente aquele momento em que o Hitler abandona o bombardeio feroz à Inglaterra e parte para a Rússia ferozmente, né? E o Churchill teve aquela visão, ele disse, olha, desistiu do bombardeio à Inglaterra, parte para a Rússia, uma atividade militar audaciosa. Se ele conquista a Rússia, ele já tinha um domínio da Europa. Se ele conquista a Rússia com todo aquele poderio russo, e aquela fonte de riqueza? De riqueza petróleo, e o poderio militar, né? Ele iria se voltar para a América. Ele não ia hesitar em enfrentar a América. Ele não iria parar. E ele teve aquela visão do político, né? E realizou aquele grande encontro que surpreendeu o mundo quando ele reúne o presidente Roosevelt, o americano, e o Stalin, os três juntos ali, né, para pôr um fim, lá de Alta, na Crimeia. Exato, na Crimeia, para pôr um fim, né, aquele derramamento de sangue, né, nazista, que tantos males causou aos judeus, a milhões de pessoas, os russos, os poloneses. Tal, só a Rússia, né, perdeu 20 milhões. Exato. Né, e o futuro que nos reservaria aqui na América seria desastrador, seria de morte e miséria. Quando a Alemanha encerrou os bombardeios às cidades inglesas, as principais cidades inglesas, havia destruído 60% de Londres. 60% de Londres havia sido destruída. Mas, Sérgio, a gente está se aproximando do final, mas eu quero lhe fazer uma provocação. Nesse embate todo, nesse fenômeno que assola o nosso país de desregramento moral, como é que você vê o papel do Supremo Tribunal Federal? Veja, o papel do Supremo, nós estamos vivendo um momento que a crítica é aberta, a crítica em redes sociais, em Facebook e tal, né? Mas aí nessa apreciação há uma tendência muito acentuada, que já é natural da natureza humana, ao negativismo, né? Ver as coisas sempre por um lado ruim, crítico. Eu procuro ver as situações pelo lado positivo. Eu acho que no âmbito do Supremo Tribunal Federal, né, cumpre nos registrar grandes avanços que ocorreram, né? Muitas vezes se diz, o Supremo timidamente tem atuado, mas não, veja, recentemente o Supremo prendeu um senador, né? Um fato inédito na história do país, né? O Supremo afastou da presidência da Câmara dos Deputados e do mandato parlamentar, né? E já está encarcerado. Coisa que já está encarcerado. O Supremo, alguns anos atrás, enfrentou o processo do mensalão, né, onde houve a condenação de políticos, né, de políticos destacados que até hoje se encontram presos, né. O Supremo também avançou, né, nessa próprio processo envolvendo a Operação Lava Jato. Quantos e quantos recursos desaguaram no Supremo, o Supremo, né, manteve. No próprio processo do impeachment, o Supremo teve um papel decisivo com aquela legislação já ultrapassada, que é a Lei 1079/50. O Supremo calmamente, com toda a serenidade, né, fixou um rito, né, adequado e apropriado, né. Eu acho que... positivo, né? É positivo. Eu vejo que a tendência, e com o avanço, né, das aspirações sociais, a tendência, né, é o aperfeiçoamento, né, e eu destaco esse papel positivo. Só no final que o nosso Lewandowski fez aquela pichotada, negócio de separar. Separar a punição. Veja bem, Gerando, eu digo sempre que, né, o Brasil, em 21 de abril de 1993, fez uma opção pela forma de governo republicano e pelo sistema de governo presidencialista, né? E é necessário e urgente, e o Brasil tem 2017 todo para fazer isso,
né, é dotar o país de uma nova lei de impeachment. Essa lei atual, ela não representa uma estabilidade para o sistema presidencialista, porque deixa o sistema presidencialista vulnerável. Uma lei anacrônica, onde o rito do processo de impeachment não está claramente definido, tanto que teve que ser, né, editado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, e principalmente os tipos penais não são tão claros e tão precisos, né? Então, para que haja a estabilidade do sistema presidencialista, para que não exista esse hibridismo entre presidencialismo e parlamentarismo, é necessário uma nova lei de impeachment, né, para que dê, né, ao presidencialismo essa estabilidade que ele necessita. Sérgio, nós chegamos lamentavelmente ao final do nosso, estamos passando um pouquinho, chegamos ao final. A sua presença aqui foi muito importante, muito boa. Você vai vir mais vezes aqui, vou tomar essa liberdade de convidar mais vezes. E quero agradecer a você, Sérgio. Obrigado, Janeiro. Eu que agradeço a gentileza do seu convite e a satisfação de reencontrá-lo. Seja sempre o amigo, o magistrado que você é, porque você eleva e honra a nossa Alagoas. Você também. Muito quero obrigado. De verdade, em nome meu próprio e da equipe e da casa, da nossa TV Mar, Canal 25. Obrigado. Meus amigos, telespectadores, minhas amigas, muito obrigado e até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau. Sérgio, então foi muito bom o programa. Foi bom, não foi? É porque